A palavra está no Salmo 125. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Santo de Israel. Primeiro Deus falou: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Depois o Senhor falou: se não for o Senhor que esteve do nosso lado, ora diga Israel, nós já teríamos morrido. E agora o Senhor vai falar que você precisa ser forte. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Louvado seja Deus, podeis assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Oração para que haja paz sobre Jerusalém, e oração para que o povo de Israel seja livre de todo mal, e a segurança daquele que confia no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ah, pastora, como que eu posso ser monte de Sião, pastora, se eu estou vivendo uma tempestade? Se eu estou vivendo o processo, se eu estou vivendo a prova, se eu estou vivendo de uma maneira que às vezes eu não consigo nem respirar. E como pode ser isso? Ah, é difícil ser monte de Sião? Sim, é difícil ser monte de Sião. Mas o Senhor está dizendo para você ser monte de Sião, para que você venha se fortalecer na presença dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Porque o monte de Sião, ele não se abala quando vem a prova. Aleluia. Mas ele vence a prova. Aleluia. Os montes de Sião não se abalam quando a prova vem. Então a prova, quando ela vier para você, você não tem que se abalar com a prova, mas você tem que falar: Jesus, me fortalece na prova. Glórias a Deus, aleluia. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor também está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Deus segura os montes para que eles não sejam abalados. E o monte que Deus quer dizer hoje é você. Aleluia. É você que Deus está dizendo nessa noite que você tem que permanecer firme na presença de Deus, para que Deus venha fazer o que for necessário para a tua vida. Aleluia. Aí agora, se você está na prova, mas está pedindo para o Senhor te tirar da prova, pelo amor de Deus, misericórdia, Jesus. Então você tem que pedir para o Senhor te fortalecer dentro da prova, porque o processo vai te levar para uma grande vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Porque o cetro da impiedade não vai permanecer sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Glórias ao Santo de Israel. Faz o bem aos bons e aos que são retos de coração. Nenhum processo Deus vai te deixar na mão. Nenhum processo você vai sair dali sem, aleluia, sem estrutura espiritual para que você possa vencer a prova. Glórias a Deus. É necessário passar o processo. É necessário que os montes de Sião sejam
Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado. Glória a Deus. Aí agora você aceitou Jesus, mas você não quer mudança. Você apenas aceitou Jesus. Mas quem aceita Jesus tem que ter renúncia, mudança. Tem que renunciar às coisas lá fora. Aleluia. Eu falo assim: aquilo que Deus te cobra, para que você possa estar estruturado dentro da palavra, você tem que renunciar lá fora. Aleluia. Já pensou alguém chegar e falar assim: você é crente? E você falar assim: não, eu não sou não. Você está negando Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, quando Jó estava passando naquele processo terrível, glória a Deus, o que não faltou para ele foi a presença de Deus. O que não pode faltar para você dentro desse processo é a presença dele. Tudo pode te faltar, o dinheiro pode te faltar, a veste, o calçado pode faltar, mas não pode faltar a presença de Deus. Glória a Deus. Você é capaz de viver só com Ele, porque na verdade nós precisamos só dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, o inimigo olha para mim, o inimigo olha para você e ele quer te matar. Não pense que ele vai bater palma para você, não. Aleluia. Pense somente que Deus está segurando nas tuas mãos, porque se você segurar, você solta. Você solta no primeiro vendaval que vier. Você solta. Aí eu falo: Jesus, segura nas minhas mãos, Senhor. Porque se Ele segurar, Ele não vai soltar. E Ele vai me dar estrutura para que os meus montes de Sião não se abalem, mas permaneça para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmão, nós temos que ter segurança e confiar que Deus, Ele tem um novo amanhecer para mim. Ele tem um novo amanhecer para você. O Salmo 30, no versículo 5, ele diz que o choro dura uma noite. Mas como que é isso, hein? Que o choro dura uma noite e eu já estou chorando. Não para de chorar. Mas é uma parábola. O choro pode durar uma noite inteira, mas o sorriso virá ao amanhecer. Porque quando terminar esse processo que você está vivendo, Deus tem uma nova porta e uma nova saída. Aleluia. Aqui está dizendo para você ter segurança no Senhor. Tira essa insegurança que você tem. Seja seguro naquele que tudo pode, naquele que tudo faz, naquele que entra. Ninguém desfaz o que o Senhor faz. Aleluia. Lá atrás foi dito algo, e hoje você está vendo esse algo, mas a minha desobediência não deixou eu ver. Aleluia. Porque, querendo ou não, irmãos, nós somos falhos, nós somos errantes, nós somos pecadores. Por que que toda oração nós temos que pedir perdão? Porque somos pecadores. Agora, quando você estiver perfeito, Ele fala assim: venha cá, minha florzinha, venha cá, meu cravinho, meu botão. Irmãos, é assim. Porque se você estiver perfeito, Jesus vai te recolher. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não tem perfeição aqui na terra, não, irmãos. Não há perfeição. Eu não sou perfeita. Eu cometo erros, mas também sei acertar. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você, é para você mesmo que hoje falou assim: Jesus, o Senhor não está me vendo. Não está mesmo. Por que que eu estou passando dessa maneira, Senhor? Eita, lamaná surianda labassuri canta.
Já pensou se eu já tivesse saído de dentro do barco? Você estaria aí? Não estaria. Já pensou se eu, quando eu chorasse lá, eu trouxesse para cá? Você não estaria mais aí. Pois se a liderança não tem segurança em Deus, eu vou ter? Glória a Deus. Mas uma coisa eu quero te dizer. Aleluia. Você veio no lugar certo. Glória a Deus. Porque aqui tem cura, tem milagre, tem libertação. Porque quando você canta, os males se espantam. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai descansar. Aleluia. Glórias a Deus. Então, nessa noite, eu quero te dizer uma coisa. Você é um vencedor. Glória a Deus. Você venceu um grande obstáculo para vir aqui esta noite. Glória a Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, você acha que o inimigo não coloca obstáculo para você vir. Ele coloca sim. Ele manda pessoas na sua casa. Ele envia um vizinho para te chamar a atenção lá no portão. Louvado seja Deus. Alguém te liga e quer te chamar a tua atenção ali, pelaquela ligação. Muitas coisas acontecem. A criança faz birra. Eu não vou, eu não quero. Tudo acontece para que você não venha receber a tua vitória. Mas hoje, Monte de Sião, eu quero dizer para você que você é vitorioso. Eu quero dizer para você que você já venceu essa prova. Ah, mas está tão difícil. Eu não estou vendo fim. Eu não estou vendo saída. Você está no começo. Você não está no meio. E você só vai vencer quando chegar o fim dela. Só isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, Senhor, com os que obram a maldade, e paz haverá sobre Israel. Paz haverá sobre a tua vida. Paz haverá sobre mim. Paz haverá sobre a igreja. Paz haverá sobre Israel. Irmãos, se vocês soubessem metade do que acontece lá no mundo lá fora, na África, gente, o pessoal lá pega suas panelinhas e pega uma fila imensa, irmãos, e salve-se quem puder para pegar comida, irmãos. Aí agora você tem comida na sua casa, você tem roupa, você tem uma cama quentinha, você tem um calçado, você tem o pão de cada dia, e ainda reclama. Ó, eu quero dizer, Deus não gosta de murmuração. Então hoje é o dia de acertar. É o dia de você falar assim: Senhor, me perdoa. Eis-me aqui, me perdoa. Aleluia. Glória a Deus. Talvez não fosse isso que eu quisesse ouvir nessa noite. Mas a palavra condiz desde o começo do culto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós damos graça pela palavra que está sendo ministrada nessa noite. Porque os que confiam no Senhor sempre será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então a segurança daquele que confia no Senhor. Então nessa noite, que você possa confiar mais, que você possa deixar lá no altar do Senhor e não tirar do altar dele aquilo que você está pedindo. Deus não aceita judia, viu? Ah, eu coloco, mas eu tiro, eu coloco, mas eu tiro. Ah, Jesus, ah, Senhor. Aí você vê a pessoa na provinha, você já vai lá e ora para que Deus tire aquela pessoa da prova. Para com isso. Deus nunca vai trabalhar nessa vida. Eu não peço misericórdia nem para os meus filhos. Eu oro segundo a vontade de Deus. Para meu filho, para todos aqueles que me rodeiam. Porque se eu orar para Deus ter misericórdia, a prova da pessoa vai passar por mim.
Ah, você orou, não orou? Eu tive misericórdia da pessoa, mas você vai levar o fardo agora. Então o sangue de Jesus tem poder. Então, ô monte de Sião, levanta, resplandece. Igual Isaías 60, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor já vem sobre ti. E o Espírito Santo de Deus, ele já está sobre a tua vida. Aleluia. E aonde você entrar, você tem que brilhar. Aleluia. Ah, mas não é crente? Ué? E crente não passa prova, não? Crente não é humano? Claro que é. Somos seres humanos, sujeitos às mesmas paixões dos profetas que foram antes de mim. Tem gente que olha para nós e acha que nós somos de ferro, que nós temos que aguentar todas essas palavras no nosso rosto, às vezes nas nossas costas, a calúnia, a inveja, a pessoa te sufocando. Aleluia. Mas nessa noite, Deus derruba por terra pessoas que estão passando por essa agonia, essa opressão de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, quantas das vezes o inimigo, até dormindo, ele quer nos matar. Aleluia. Desde quando eu mudei para cá, sempre eu via aranhas, e aquilo ali eu acordava sobressaltada, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Tudo isso, irmãos, são obras de feitiçaria, pessoas mexendo com o nosso nome. São obras, irmãs, coisas, são terrores noturnos. Por que a Bíblia diz que a gente tem que orar para repreender os terrores noturnos? Porque o inimigo, irmã, ele quer nos matar até dormindo. Louvado seja Deus. Mas nessa noite, ô monte de Sião, se levanta, fica de pé, porque Deus já te deu vitória. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa bênção que nós já recebemos nessa noite. E para que essa semana também seja uma semana de bênção, uma semana de vitória. E vamos agradecer pela palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, Senhor, por estar aqui para glorificar e exaltar o teu santo nome. Obrigado pela palavra que foi pregada nessa noite. E aonde chegar o som desse microfone, que haja cura, libertação, salvação de almas. Toma cada vida nas tuas mãos, Senhor. E que as pessoas que nessa noite aqui, Senhor, estiveram, possam sair daqui, Senhor, com o coração alegre, meu Pai. Meu Deus, toma cada um nas tuas mãos. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. E obrigado pela palavra. E me ensina, Senhor, a ser um monte de Sião. Ensina os teus servos a ser monte de Sião, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. É o que nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis assentar glorificando, exaltando o nome do